Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo França mais uma vez com um novo episódio e hoje temos ele, meu xará, Eduardo Brandão, né? O Eduardo Brandão está aqui para falar de um tema muito relevante para a gente, tá? Ele é professor universitário e fisioterapeuta, né? Uma formação aí, um currículo Lattes invejável, tá? Tem muita segurança no que faz, muito engajamento e muita dedicação. Hoje eu quero que você comente pra gente, Brandão. Ao decorrer do vídeo, eu vou chamar ele de Xará, viu, gente? Que uma particularidade que a gente tem e um carinho muito grande. Mas fala aí, Xará, se apresenta pro pessoal. Quem que é o Eduardo Brandão, fora da universidade, fora do currículo, né? O pessoal aí, pro pessoal te conhecer. Eduardo, primeiramente, né, agradecer aí pelo convite. É um prazer muito grande, é uma honra estar aqui. E o Eduardo que está aqui é um cara assim que tem muitos defeitos, muitas falhas, mas aprende com elas também, né? Hoje, fora tudo que eu tracei na minha carreira, na minha profissão, eu tento ser uma pessoa que, por causa até do nascimento da minha filha, resgatando um pouquinho desse lado criança, da infância, eu tento ver a vida de uma maneira um pouco mais descontraída, um pouco mais alegre, tendo em vista aí, né, que o futuro nos aguarda ainda, né? Então esse é o Eduardo aí fora, né, de todos os títulos, é o Eduardo mais feliz. Show de bola. E assim, conta pra gente uma decisão que mudou completamente a sua vida, assim, falando, se tratando de carreira, de tudo, né? Ou até mesmo da questão da paternidade. É. Eu acho que no decorrer da vida da gente, se você for analisar vários pontos, né, são chaves para você dar aquela guinada para um lado ou para o outro, seja pessoalmente ou do ponto de vista da carreira, né, da profissão. Então, houve vários pontos desses, mas do ponto de vista da carreira, que eu acho que é o foco aqui, uma tomada de decisão que eu tive que mudou o rumo da minha visão sobre o que é educação no Brasil hoje, e envolvendo aí também a área da saúde, foi aceitar o convite de ser coordenador da pós-graduação no local onde eu trabalhava. Eu já era docente há alguns anos e me veio essa proposta, né? A direção era uma diretora da unidade recém-chegada, ela tinha muitos desafios, e com esse desafio eu fui coordenador da pós, já peguei uma pós-graduação com alguns cursos já em andamento, mas meio sucateada, querendo ali, né, aumentar ali mercado, mas muitos desafios para a gente vencer. E eu fiquei nessa gestão, além da docência, né, acumulando 2 cargos na empresa, por 3 anos. Então eu pude ver o outro lado da educação, porque eu tive que ter formações complementares para eu me tornar um bom gestor, né? É diferente você estar ali só para o ensino, quando você tem sobre a sua tutela, sobre a sua responsabilidade, funcionários, sabe? Então eu tive que aprender a lidar com isso, e me policiar um pouco, porque quando você é gestor, quando você é líder de uma equipe, inicialmente, talvez você vai amadurecendo com o tempo, mas a gente quer que as pessoas sejam igual a gente, e isso não acontece. Então o que que eu aprendi? Tentar tirar o melhor de cada um, como eles são. E tentar uniformizar a postura conforme as regras, né, conforme o que o regimento, o que a instituição pedia, que era o básico, né, o ideal para a gente fazer. E resultado disso, que no 3º ano, quando eu entreguei, né, o cargo para outros desafios, a gente já ocupava todas as salas de aula aos finais de semana. Era 22 cursos de pós-graduação, comecei com 6, né, 22 cursos de pós-graduação na unidade. Então, Show de bola, hein? foi Só para um contextualizar para desafio. quem está assistindo ou nos ouvindo, isso dá aqui cerca de quantos alunos, assim, no total, no final, assim? Cada pós-graduação, a gente tinha em média 40 alunos. Então, é Uau, só fazer as contas. sensacional. 22 vezes 40 alunos. Muita gente. Muita gente. As aulas eram presenciais aos finais de semana, né? E a gente ali no local onde a gente tinha muitos concorrentes. Então, foi desafiador, mas eu pude contar com a direção da unidade, que era a minha gestora imediata, com apoio dos funcionários e também com os professores, né? Muitos professores de gabarito, o que fez a coisa dar certo, senão não daria certo. Isso aí, legal demais, hein? Agora uma pergunta pertinente também o que te levou a ir para essa área da docência? Então, quando eu estava cursando ainda, enquanto aluno, desde o 2º período, eu já dava monitorias. E o que me fez despertar isso daí, porque a minha primeira monitoria foi compulsória.
né? Fui obrigado a dar essa monitoria. Minha coordenadora chegou, eu era líder de turma, tinha acabado de passar pelo primeiro período, ela falou assim, não, você vai ser monitor. Eu falei, mas eu não fiz inscrição para o edital de monitoria. Ela falou, não, mas você vai ser monitor. Eu falei, naquele momento ali, eu aceitei o desafio, né? A gente tem essa tendência. E aí eu fui ser monitor. Então, nesse primeiro semestre e nos seguintes, eu não deixei mais de ser monitor até o final do meu curso. E eu fui aprendendo essa questão do ensinar, porque muitas vezes eu recebi o feedback dos colegas, que são alunos que vieram depois de mim, mas eles falavam, olha, você tem uma didática boa, por que você não pensa nisso? Então, eu comecei a pensar na docência mesmo, depois que eu comecei a ter esses feedbacks. Mas é algo que a gente também recebe de casa. Minha mãe era professora, né, fez pedagogia, então é algo assim que em casa a gente já via. Minha mãe me corrige até hoje, se eu mando às vezes uma mensagem de texto para ela e o corretor muda alguma coisa, ela fala assim, ah, não, pelo amor de Já deu um Deus. toque ali. Muito bom isso. Ela me corrige, mas é isso, eu acho Legal. que são experiências que aí te faz despertar possibilidades que você talvez não pense inicialmente quando você está seguindo ali, iniciando uma carreira. Show de bola, tá vendo? Aqui é sem filtro, hein, gente? E docência não é para qualquer um, não, viu? Parece que é fácil, mas tem muita coisa por detrás daquilo ali que a gente vai destrinchando no decorrer do episódio. Mas só para contextualizar, quanto tempo de docência que já está completando aí, ou completos? Eu formei em 2004, né? Foi um curso bem feito, foi um período assim, bem vivido, porque a gente tem que se considerar fisioterapeuta, se considerar, né, como profissional, não só quando recebe o diploma. E logo depois disso, eu já fiz minha pós-graduação. Então, na minha época que eu formei, não tinha ali residência. Você tinha pós-graduação lato sensu, só teórica, e aí eu fui fazer minha pós-graduação. Então, assim que eu terminei minha pós-graduação, eu passei num concurso nessa mesma instituição que eu me formei, concurso esse para fisioterapeuta mesmo, carteira assinada para atender em dias não letivos no Hospital Ipseng. E parte dessa carga horária que eu tinha que cumprir, que era de 30 horas semanais, eu tinha que destinar o meu tempo para ser secretário de coordenação de curso. Então, eu fui da minha coordenadora secretário dela. Então, foi nesse período que eu tive acesso a essa primeira oportunidade. A oportunidade, enquanto secretário e fisioterapeuta, por ser contratado da instituição de ensino, de pegar uma disciplina que ninguém queria pegar, e era a disciplina que eu tinha sido monitor, que era genética, embriologia e biofísica. Então, eram disciplinas que, geralmente, o fisioterapeuta, por formações de maneira geral, como é da área básica, nem todo fisioterapeuta tem essa habilidade ou essa vontade, gosta mais de dar disciplinas mais específicas, né, o qual a pessoa já tem aquela familiaridade. E eu ali, fresquinho, né, recém-formado, fazendo a pós, mas eu tinha dado muito dessas monitorias, dessas duas disciplinas. Então, eu pedi à coordenadora, falei assim, olha, se você quiser me dar uma oportunidade, mas ela falou assim, você vai ter que escolher. Porque você não pode acumular esses dois cargos. Um é administrativo, o outro é de docência. São dois sindicatos diferentes, você vai ter que escolher. Aí eu escolhi a docência, né? Show de bola. Porque é aquilo, eu já estava com vontade de desvendar essa carreira nova aí. E com essa bagagem toda, complementando assim, entende-se que hoje você tem essa visão que ela teve, talvez, né? Ela te escolheu não foi à toa, né? As melhores notas, a comportamento e a forma de conversar com o próximo. Acredito que mais coisas também deve ter Eu tive muita encaixado. sorte. Eu tive muita sorte, que assim, Deus sempre teve na minha vida ali. E eu tive algumas oportunidades de fazer o certo na hora certa e ser visto. Mas não adiantaria se eu tivesse feito tudo certo, no momento certo, se eu não tivesse visto, e se essas pessoas que eu estou te contando não tivessem me dado oportunidade. Então, eu tenho que ser muito grato a elas. Porque hoje a gente tem um mercado de trabalho que é um cenário assim, onde você não sabe quem são os outros jogadores que estão nesse tabuleiro. E nesse jogo, que é chamado de mercado de trabalho, o tabuleiro ele não é fixo. É um tabuleiro que, qualquer momento, ele pode mudar ali as regras do jogo. Hoje, o mercado de trabalho não é fácil. Então, eu tenho que ser grato, porque em alguns momentos eu acredito que eu tive oportunidades, né? Eu tive sorte, mas também eu tive pessoas que me deram essas oportunidades, que é muito importante. Show de bola.
Sábias palavras, viu, gente? Só para a gente quebrar um pouquinho do gelo, se caso você não fosse fisioterapeuta, né, ou docente, qual profissão que você acha que você teria escolhido, assim? Essa pergunta é Olha, boa, eu gosto dessa eu pergunta. vou te falar a verdade, cara. É o seguinte, não era para eu ser fisioterapeuta. Fisioterapia não foi minha primeira opção. Minha primeira opção era para ser engenheiro agrônomo. Imagina eu, Olha engenheiro só, agrônomo. cara. Na Mesmo. época que eu estava para fazer vestibular, a gente fazia aquelas entrevistas, né, com o psicólogo, para você saber ali qual que é o seu ideal, o seu perfil de carreira. Então, seu perfil profissional. E na época, eu tinha sido muito influenciado por um tio meu, que ele era engenheiro agrônomo. Né? Ele era do Entendi. CREA, ele é uma pessoa, assim, que do ponto de vista de retorno financeiro, de sucesso na carreira, ele era top de linha, né? Ele é diretor do CREA. Então, assim, uma pessoa muito conhecida em Belo Horizonte, talvez Minas Gerais. Então, eu fui influenciado por ele, né? E eu era muito próximo, e ele conversava muito comigo. Ele falou assim, olha, engenharia e tal, faz agronomia e tal, você é engenheiro. Aí eu fui mais por esse lado aí. Mas quando eu fui fazer essa avaliação profissional, saiu também fisioterapia, a área da saúde, sabe? Só que quando eu passei para fazer agronomia, meu pai não deixou eu fazer. Por quê? Quando eu formei com 17 anos, eu era de menor ainda quando eu formei no ensino médio. Uhum. E quando fui fazer o curso superior, então eu fiz esse primeiro vestibular. E meu pai não deixou. Meu pai, ele era militar, né? Na época que eu fiz vestibular, ele estava no comando geral, ele era P2, que era setor de inteligência. E, obviamente, ele sabia o que se passava ali em Viçosa, ele sabia tudo que acontecia ali, né? No caso ali era mais usuário de droga, essas coisas. Cidade universitária, ele falou, você não vai de jeito nenhum. Ele te Me protegeu naquele protegeu. momento. Foi uma frustração muito grande. Imagino. E eu lembro que o primeiro período eu ainda fiz assim, né? Porque eu falei com ele, pai, eu vou fazer a agronomia aqui no FMG, pra quê? Sendo que Viçosa é melhor da América Latina. Pra que eu vou fazer esse curso aqui? E outra coisa, nas federais, quando você faz o curso, você tem que esperar um ano pra você fazer, né? Porque é sempre no início do ano. E eu falei com ele, eu formei com 17 anos, você quer que eu atrase minha vida até esperar o outro ano pra eu, né, fazer um curso superior? Ele falou assim, não, faz no meio do ano. Aí ele falou assim, faz no meio do ano, qual que é a sua segunda opção? Aí eu falei, minha segunda opção é fisioterapia. E aí eu fui fazer fisioterapia, ainda meio na dúvida. Eu fiz os 3 vestibulares na época, que era PUC, Ciências Médicas e uma outra instituição, que é a UniBH, e eu passei nas 3. E aí eu fui com ele fazer visita nas 3 e a gente escolheu uma das 3. E aí, o que acontece foi isso, que no primeiro período ainda estava meio assim, mas uma coisa aconteceu no segundo período. Agora eu fiquei curioso, hein? O que aconteceu, gente? No segundo período, eu estava dando monitoria, né, eu te contei, e a minha monitoria, que eu estudava de manhã, era à tarde. E um dia eu liguei para a professora e falei assim, ó, eu posso ir para casa? Porque não tem ninguém aqui para dar monitoria, não era época de prova, e professor, eu preciso descansar. Um dia aleatório, né? Aleatório, aleatório. Me deu na cabeça, deixa eu ir embora descansar. Realmente estava muito cansado. Então eu cheguei em casa mais ou menos umas 13h30 e comi alguma coisa rapidamente, fechei a porta do meu quarto e fui dormir. Mais ou menos umas 14h30, 15 horas, minha mãe abre a porta do quarto. É daquele jeito assim, né? Bem fazendo um alvoroço e tudo. De repente, eu olho para ela, ela tá fazendo aquele gesto universal de engasgo, que é com as mãos no pescoço, Nossa aquele olho senhora. daquele tamanho, né? Ela tava Tentando engasgada. vocalizar. E ela não conseguia falar. E eu, Meu mãe, Deus. você tá engasgada, só tá engasgada. E elas gesticulando com a cabeça que sim. E eu, aquele pânico, aquele desespero. E eu tinha tido disciplina de suporte base de vida, de primeiros socorros, no primeiro período. Sensacional. E aí, eu falei, mãe, vem cá, vem cá. Aí eu fui, levantei, né, tentando fazer a manobra. Na época, a manobra chamava manobra de Heimlich, que foi um alemão que identificou isso daí. Mas é uma manobra que você faz uma compressão, né, em J, né, comprimindo e elevando, e é para aquele bolo, aquele que está sufocando a pessoa, sair. Não é para ele engolir, é para ele botar para fora. E eu tentando fazer aquilo, e saiu. Saiu aquele objeto, né, aquele bolo que estava ali, saiu. E aquela adrenalina, Uau. e eu falando, aí eu cheguei, minha mãe, o que você tá comendo pão essa hora?
Aí minha mãe, uai, mas eu tava tomando café. É o momento do É estresse o ali, momento do da estresse. preocupação. Cara, mas Então, foi muito Deus, assim, eu não sei, né, a religião que vocês, né, acreditam ou não, quem tá nos assistindo, mas isso é algo, é sobrenatural, né? para mim Porque era para foi. você estar na Na disciplina, engenharia lá, né? estudando e tudo, e foi para casa e Fui para aconteceu. casa. Olha só, Depois disso, eu tinha que ser fisioterapeuta. sensacional. Depois disso, virou uma chave em mim que eu falei assim: houve uma motivação para eu não seguir a minha ideia inicial, para eu estar ali. E desse ponto da minha vida em diante, a minha carreira mudou, porque eu dediquei. Eu Sensacional, fui é ser isso. fisioterapeuta Muito já no bom. segundo período em formação, que é muito diferente. Porque hoje as pessoas esperam para ser fisioterapeuta quando forma, quando tem um diploma na mão. Quer dizer, ele às vezes. E o mais importante não é o final, é A a trajetória, trajetória, é o verdade. caminho. E só contextualizando, aproveitando o gancho aí, a fisioterapia são quantos anos e períodos, para quem não conhece, assim, quem é leigo? Hoje tem variações, porque hoje você tem, né, conforme aí, faculdade, você tem centro universitário, você tem universidades federais. Então, de maneira geral, o curso tem que ter lá entre 4.000 e 5.000 horas, que perfaz aí entre 9 e 10 períodos. Então, depende da instituição. Né? Na instituição que eu trabalho, por exemplo, são 10 períodos. Mas quando eu me formei, eram 9. Entendi. Só para a gente saber, assim, né? Porque, assim, depois que a gente teve a época do Covid, muita gente passou por algumas alterações, inclusive faculdades, universidades, Uhum. e alguns cursos também sofreram algumas alterações. A fisioterapia específica, esse curso, ele é feito totalmente de forma presencial ou tem alguma outra forma para ser feito? Hoje é possível, né? Desde 2019 já começaram essas mudanças, né, nos projetos pedagógicos e o Ministério da Educação liberou para que houvesse a formação em fisioterapia na modalidade à distância, que é o EAD, né, ensino à distância. Mesmo nos cursos presenciais, tidos como presenciais, eles podem ter uma carga horária, assim, à distância. Eu não consigo garantir que o percentual que está hoje, porque o próprio Ministério da Educação, junto com o COFITO, eles podem alterar esse percentual mínimo. Mas gira em torno aí de 20% da carga horária total, que eu falei que é em torno de 4.000 a 5.000 horas, esses 20% desse total aí pode ser à distância, ou seja, podem haver disciplinas que o aluno, ao invés de cumprir, se o curso dele, ele está pagando, ele está fazendo presencial. Mesmo assim, ele pode cumprir essas disciplinas online. Já o curso online, todas as atividades práticas têm que ser presenciais. Então, ele tem aí que cumprir, né? Hoje é essa legislação, mas todas as partes, os conteúdos, as atividades práticas de cada disciplina tem que ser presencial também. E o estágio também tem que ser presencial. O estágio obrigatório, que pega o final do curso, onde que ele vai executar ali, de forma generalista, apresentar o que ele aprendeu durante o curso, né, do ponto de vista de atendimento à comunidade. Entendi. Já fica a minha pergunta aí, gente. Ó, profissões da área da saúde, principalmente, né? Todas elas, mas da área da saúde principalmente. Comentem aqui embaixo do vídeo se vocês concordam dessas profissões terem à distância ou presencial, né? Vamos gerar uma polêmica aqui. Eu acho que é pertinente, né? Em prol do bem maior da sociedade. Dando seguimento aqui, né? Falando agora sobre essa carreira de professor universitário. Nos bastidores, coisas que ninguém conta, o que mais te irrita, que mais te tira fora do sério, ou algo, né, para quem tá lecionando ali, que incomoda? Fala pra gente. Nos bastidores, assim, a gente tem certas demandas, né, tarefas que são necessárias, né? Toda profissão, ela tem a parte burocrática. Então, o professor tem que montar aula, ele tem que lançar nota, tem que postar o material. Isso faz parte, né, do nosso trabalho. Gera ali um certo custo de tempo, um investimento de tempo e um planejamento, né? Então, não é algo que é assim, vou só lá dar minha aulinha, voltar com a minha pastinha para casa, está tudo certo. Não, tem muita coisa envolvida aí nesses bastidores. Mas no dia a dia, são poucas coisas assim que tira a gente do sério. Eu mudei como professor nos últimos anos, a gente vai se adaptando conforme o público, né? O Cara, público-alvo. isso é muito importante, porque assim, é natural do ser humano se evoluir, né?
Eu acho que é isso, a gente tem então, que se adaptar mesmo. Então, por exemplo, quando eu me tornei professor, que foi ali em meados de 2006 para 2007, eu tinha uma visão conforme eu tinha aprendido. Então, a minha visão, da mesma forma que eu falei como gestor, era que eu queria que o aluno fosse como eu. Então, eu era uma pessoa extremamente exigente, pouco maleável a variações do que eu esperava que era o normal. Mas para essa primeira geração que eu tive a oportunidade de dar aula, os alunos não eram muito diferentes da minha geração que eu tinha dado aula, né? entendi. Porém, aí com o passar do tempo, houve essa mudança. Por quê? A própria sociedade ela já vai mudando ali quais são seus valores. A evolução da educação, o acesso à educação, a evolução das tecnologias, o acesso às tecnologias. Então, tudo vai gerando ali um caminho em que a sociedade em si vai mudando também os valores. E como que a gente luta contra isso? Não tem como. Então, o que você faz? Você se adapta. Ao se adaptar, você muda o seu jeito. Mas mesmo assim, ainda hoje, eu não quero que a pessoa seja como eu. Sei lá, talvez lá no fundo. Mas a questão não é querer, né? Então, o que você tenta fazer? Eu tento incentivar os alunos para que, da sua maneira, na sua perspectiva de vida, porque cada um está ali por um motivo, que ele, pelo menos, absorva o máximo possível. O que muitas vezes me irrita é, naquele momento presencial em que ele pode interagir com essa pessoa que sou eu, que está ali para direcionar, não estou ali para, né, de fato, transmitir só o conhecimento, mas dar um direcionamento ali, né? É uma tutela ali que a gente faz, isso é o papel do professor. Ensinar não é algo que... É diferente de educar, né? Educar, eu educo minha filha. Mas ensinar, se eu tiver que educar uma pessoa, eu vou educar minha filha. Mas ensinar é eu transmitir o conhecimento da maneira que eu acho que ele tem que ser valorizado. Só que a forma como eu faço isso hoje é uma forma mais maleável. Entendi. Agora, o que me tira do sério é quando a pessoa, às vezes, nesse momento lá da aula, a pessoa tá mexendo com outras coisas, tá mexendo com o celular. Olha, Entendeu? tem muito isso, Ele não ainda tá mais... querendo interagir. Ó, aproveitar esse gancho aí do celular, a gente tem, ao longo dos anos, foram evoluindo, e a gente tem hoje a IA, né? A inteligência artificial, que isso também é um assunto polêmico aí nas escolas, né? Que tanto professores quanto aluno estão tendo uns desafios e manejo mediante a isso. E o que você percebe na visão do professor universitário em relação à tecnologia, à inteligência artificial, etc. Você vê que isso veio para melhorar? Você vê que atrapalha? Como que funciona na prática isso? Eu acho que a gente está agora... Eu vivenciei essa transição, por exemplo, do computador doméstico. Quer dizer, década de 90, 93, 94, começou a ter computador doméstico. E só lá para 98 começou a ter acesso à internet, ou seja, com realmente ali algum tipo de benefício, né? Velocidade ou aquelas grandes redes, né, de sites onde você pode realmente fazer alguma coisa. E não tinha nem celular nessa época. Não tinha, né? não Tava tinha. entrando a internet, gente. Tanto que eu lembro que a gente tinha que fazer curso de plataforma, de Windows, tinha que fazer curso de Office, eu tinha que fazer digitação, quer dizer, para aprender hoje, a moçada já nasce fazendo, né? Agora, então, o que eu vejo hoje? Que, assim, eu que tive essa visão de ter tido contato com as transições, eu vejo que a IA, ela está em transição ainda. O meu receio é que a IA, ela seja usada sem critérios, sem filtros, e que isso traga para as próximas gerações consequências que não vão ter volta. Porque o ser humano, ele dá valor ao conhecimento, mas o ser humano também ele pode se tornar acomodado com certas comodidades. Então, a IA, ela é uma comodidade. Se você tem um conhecimento, mas você quer ter a comodidade, você usa a IA. Agora, e quem não tem um conhecimento e usa a IA? O resultado é o mesmo. É verdade. Agora, a gente que tem o conhecimento, não é poucas vezes não, frequentemente, mesmo sabendo dar os comandos para certa demanda,
São muitos erros, que para uma pessoa que não tem o conhecimento, vai passar despercebido. E as pessoas que muitas vezes usam dessa estratégia, por exemplo, para fazer um trabalho, né, para montar alguma coisa, a gente percebe, porque o professor está ali, veja, mesmo na hora que eu estou dando aula, eu estou lá na frente, eu olho para as pessoas, a gente percebe, se não é uma coisa minha, todo professor já tem essa habilidade, né, com o passar do tempo. Olha os alunos, você vê quem está junto com você, quem está na sua frente, quer dizer, que a pessoa já está, além do que você está falando, ele já está além de você, e tem pessoas que estão atrás de você, que vai entender o que você está falando no outro dia. Então, a gente percebe isso também, porque com esse contato com os alunos, a gente percebe o dia a dia, quando ele apresenta certo conteúdo ou certo trabalho para você, fala assim, isso aqui não foi ele que fez. Entendi. Não condiz. E também com os erros, com grosseiros às vezes, né? E dá para perceber. Então, a questão é, a sociedade tem que tomar cuidado, porque o mau uso da inteligência artificial, a pessoa, ela está enganando a si mesma. Porque ela está ali e o tempo não volta. E ela está perdendo a oportunidade de aprender por si só. Porque ela está valorizando o conhecimento artificial, que pode ter erros, dependendo da fonte, e tem. E ela está escolhendo isso ao invés dela mesma aprender. Porque o aprendizado é algo que ninguém te tira, é você que esquece. Mas ele dá trabalho. Né? Então, não é algo fácil. É proporcional à quantidade de horas que você senta para estudar. Mas não é só ler ou, né, só estar ali para estudar para uma prova. É você realmente absorver o conteúdo. E às vezes chega aluno para mim e fala assim, Brandão, como é que eu estudo? Como que eu estudo? Me fala. Então, cada um de nós tem que saber qual que é o tipo de memória, qual que é a sua estratégia, o seu corpo, ele absorve conhecimento de que maneira? Então, você pode ter uma memória visual, você pode ter uma memória auditiva, você pode ter uma memória sinestésica, cada um tem que se conhecer. E tem gente que tem memória mista. Então, a pessoa fala assim, Brandão, eu estou estudando 4, 5, 6 horas para sua prova e não consigo absorver nada. Aí fala assim, mas como é que você está estudando? Fala assim, eu leio. Mas às vezes a memória dele é auditiva. Para ele absorver, ele tinha que ler em voz alta, gravando, e assimilar e ouvir ali. depois, Entendi. porque a memória dele é auditiva. Ou, às vezes, a memória dele é sinestésica, ele tinha que estar fazendo resumo. Você está entendendo? Uhum. Então, muitos desses alunos, eles, ao me procurar, eu passo muito essa dica. Coisas que eu aprendi, que eu tinha que fazer, eu passo para eles. Eu acho que é isso. Passa a bola para frente para ver se ajuda. Uma boa dica, viu, gente? Não só para quem está nas universidades, né? Mas para quem está estudando, às vezes, para algum concurso público, né? Ou algo pessoal, né? Uhum. Acho bem legal. É memória mista e interessante. Sinestésica, né? Auditiva, visual. Eu, por exemplo, a minha memória é auditiva. É auditiva? É auditiva. Eu tenho que ouvir. Nos grupos de estudos não adiantava. Eu tinha lá, eu pegava o caderno para ler e tudo. Mas onde eu absorvia mais? Ouvindo. Então, eu estava lá no grupo de estudo, enquanto eles estão falando, eu estou prestando atenção. Eu fechava os olhos para me distrair com a visão, focando na audição, minha memória auditiva. Legal. É isso, ó. E assim, agora, uma pergunta interessante, né? Que muita gente também gostaria de saber. Teve algum aluno destaque ou algum aluno que marcou, assim, eu sei que pode ter vários, né? Mas teve algum aluno que marcou mesmo a sua trajetória na parte acadêmica? Sim, é exatamente o que você falou. Muitos me marcaram, mas teve uma aluna que marcou não só a mim, eu tenho certeza que marcou todo mundo que teve contato com ela lá na nossa instituição de ensino, que foi a Ana Paula. Não sei se eu posso falar, né, o nome aqui, mas... Não pode, porque tem várias Ana Paulas, né? Mas um abraço para quem for e vamos ouvir, que é uma história muito legal, hein? A Ana Paula, ela chegou pra gente na instituição com uma decepção muito grande, porque ela bateu na porta de várias instituições de ensino e ela tinha muita vontade de fazer fisioterapia. Qual que era o problema, né, das instituições a impedirem ou não querer absorver ela? É porque ela era surda, cega e muda. Ela não enxergava, ela não ouvia e ela não falava. Ela tinha que
ter uma adaptação bem específica, né? Então, como deficiente, né, nessa época que não tinha essa obrigatoriedade, não tinha essa acessibilidade, o nosso coordenador de curso, ele quis comprar a ideia e conversou com a direção do curso. E a diretora comprou a ideia. Por quê? Para essa aluna e outros que depois vieram em parceria, né, com institutos afins, né, dessas deficiências, teve que fazer adaptações na instituição. Piso tátil, não era obrigatório ainda, não era uma legislação pensando na acessibilidade, como lei municipal, lei estadual ou lei federal. Mas ali na nossa unidade já tinha piso tátil, já tinha elevador, já tinha placa em braille. E foi um desafio muito grande para todos os professores como ensinar. Essa que é a pergunta. Como que vocês vão ensinar uma pessoa que é cega, surda, muda? E muda. Sensacional. O que acontece? Ela tinha uma caixinha de som que ela botava sobre a mesa dela e ela botava a mão na saída do som. Nós dávamos aula para ela com o microfone. E como que ela nos entendia? Ela nos entendia pela vibração da nossa voz, emitida na sua mão através da caixa de som. Olha só. Então, ela nos entendia, não era ouvir, mas ela nos entendia perfeitamente pelo nível de frequência de vibração em que a caixa de som emitia ali essas vibrações com a nossa fala, com as nossas aulas. E isso é parte do desafio. Porque, por exemplo, uma prova, um trabalho, e até mesmo tratar um paciente. Exatamente. Né? Então, lá a gente tinha o núcleo, né, de assistência a indivíduos com necessidades especiais, né, o NUEI e o NAID. Então, tinha um professor por conta para ajudar, que lia as provas para ela fazer, né? As provas eram adaptadas para ela fazer. E tinha os desafios durante a aula também, em que determinadas situações, como um gráfico, uma imagem, imagina a anatomia, nós tínhamos que descrever a imagem de maneira a que, ao descrever falando, ela pudesse imaginar o que a gente está falando. E em algumas situações, e isso por minha parte, porque eu tive disciplina que era de bioestatística com ela, que na verdade era saúde coletiva e tinha uma parte de bioestatística. Então, gráfico, como é que você ensina gráfico? Aí como é que eu fiz? EVA. A gente fazia os recortes de EVA com texturas ali em alto relevo, e aí eu colocava na mesa dela assim, ó, esse é o gráfico qual eu acabei de explicar. Vou explicar agora de novo e você vai passando a mão aqui para você ver as linhas, ó, você ir acompanhando aqui o que eu tô falando. Então, e eu tenho certeza que todos os professores tiveram os seus desafios em relação a esse ensinamento. Ela formou, né? A gente teve outros desafios também, por exemplo, no estágio ambulatorial, hospitalar, que ela tinha que fazer acompanhado por uma colega, mas ela tinha que discutir o caso, ela tinha que, né, é aquela questão, né, respeitando o princípio da isonomia, que hoje no direito fala que a isonomia é isso, é você tratar os iguais de maneira igual e os diferentes de maneira diferente. Então, quer dizer, a gente respeitou o processo de ensino-aprendizado para ela, mas de uma maneira que fosse possível para ela, né, de maneira isonômica, estar ali contribuindo e demonstrando conhecimento. Então, ela não poderia de jeito nenhum fazer um estágio hospitalar sem a ajuda de alguém. Né, sem ajuda no sentido de estar acompanhando. Porque como que ela vai programar um ventilador mecânico? Né? Mas ela tem que falar. Se eu falo com ela, ó, quais que são aqui os padrões, como é que eu vou programar aqui o ventilador? Ela tem que saber. Ela tem que saber, Mas ela foi para a área, ela iria, né? A ideia dela era ir para terapias manuais, né? Sim. O que precisa ali da anatomia palpatória, provavelmente ela era muito refinada, exatamente, né? Exatamente. Fora da curva. E ela assim, vários desafios, não era só esse, né? Ela engravidou no final do curso, ela tinha problemas do ponto de vista de saúde, assim, que ela tinha episódios de amnésia, ela tinha que aprender tudo de novo. Então, assim, mas assim, ela era muito boa aluna. História bonita, não viu? é uma aluna só que nos chamou, ela nos sensibilizou. Né? Ela era boa aluna, sabe? Era diferenciada. Tá vendo? E muita gente tem tudo, mas não tem nada, mas não quer saber, não quer aprender, não quer correr atrás. Deixa pra IA. Dando seguimento aqui, e para finalizar um pouquinho dessa parte da universidade, né, de lecionar,
A gente sabe que é um tabu, mas tem pessoas que estão querendo ir para esse segmento, ou pensa, sonha. Fala uma dica e já emendando aí essa parte salarial, assim, sei que oscila, se você estiver confortável, é claro, né? Mas a gente sabe que tem muita oscilação no mercado, mas pode fazer uma faixa assim, salarial desde um salário mais baixo, né, para quem está iniciando a carreira, ou para quem já está, né, mais afastado. E uma dica boa para quem está pensando em dar aula, né? Hoje, a faixa salarial, ela depende muito da sua titulação. Hoje, para você dar aula em nível superior, né, na docência superior, no mínimo no Brasil, você tem que ser especialista. Então, aí difere você ser especialista, mestre ou doutor. Mas uma média para mestre, né, aí que vai depender da carga horária que você tem semanal, a carga horária máxima pode ser 44 horas, né? Aí, geralmente, você tem alguns projetos, mas executado é uns 40 horas. Enfim, vai depender da titulação, da carga horária. Mas eu, por exemplo, que tenho uma carga horária em média de 28 horas semanais, 24, 28 horas, dependendo do semestre, aí, mais ou menos bruto, na faixa aí de 13, 14 mil reais. Mas é isso que eu tô te falando. Aí depende. A pessoa já tá lá com carteira assinada, já tem mais de 5 anos, aí já tem mais quinquênio. Então, isso depende Vai muito. só agregando. Vai só agregando. Entendi. Agora, então vamos supor, qual que é a hora trabalhada? Então, geralmente, ele gira em torno de 90, né, reais ali a hora trabalhada para esse indivíduo ser especialista. Um pouquinho mais para mestre e um pouco mais para o doutor. Agora, a pós-graduação Já é outro, isso que eu ia já falar. é outro nível. Após já muda muito, né? Aí já é 120, 130, depende, né? 150. Então depende muito ali. Aí cada instituição ela pode. E depende se é uma pós-graduação lato sensu, estrito sensu, né? Ou seja, se é especialização ou se é mestrado, doutorado. Então Entendi. depende muito ali de qual que é a sua intervenção ali como docente, né? Naquela pós-graduação ali. Entendi. E um conselho, então, seria o quê? Porque mudou, Conselho. né? A gente está em tempos diferentes. Um conselho Então, o aí. meu conselho é o seguinte, que a gente tem que ter, quando você pensa em docência, assim, ao meu ver, tá? Eu sei que cada um tem uma visão, cada um teve uma experiência, aí cada um ouve, mas aplica conforme o seu contexto. Eu acho que a gente tem que ser resiliente, né? No sentido de, conforme o que você pensa do conhecimento, da educação, você tem que ser resiliente porque todo dia de aula é uma batalha. Então, tem dia que você ganha, tem dia que você não ganha. Tem dia que você vai para a aula, é uma aula boa, tem dia que não rendeu. Então, isso é normal do ser humano. Mas que, acima de tudo, além da resiliência, a gente tem que ter a humildade para querer despertar nos nossos alunos, o que é difícil hoje, uma chama. E quando esse aluno, que hoje são menos, na sua época era mais, mas hoje são menos, e quando essa chama, ela brilha, nós temos que nos afastar para conseguir enxergar ela brilhando. Ou seja, nós professores, a gente tem que ter o orgulho quando esses alunos brilham mais do que a gente, porque é para isso que a gente está ali. Se transcendeu ali, superou o mestre. É isso. Para isso a gente está ali. Missão cumprida. Missão cumprida. Evolução. É isso. Legal. Agora, entrando agora na carreira de fisioterapeuta, né? Oba. Eu tenho várias dúvidas, tem muitas pessoas que têm várias dúvidas dessa área também, né? Eu sou leigo nessa área. E eu quero saber, assim, porque quando me fala assim sobre a fisioterapia, ou para algumas pessoas, né? Honestamente falando, a gente, às vezes, cabeça dura, ou por ser leigo mesmo, a gente acha que é só aquilo ali, é exercício físico, é andar e tudo, mas para contextualizar um pouquinho para a gente que não conhece, tem várias áreas na fisioterapia? Como é que funciona assim? Tem. Hoje, a fisioterapia, ela conta com diversas áreas ou especialidades, né? As áreas que são mais conhecidas da sociedade é a ortopedia, né? Onde a gente trabalha muito os músculos, as articulações, os agrupamentos musculares. Além disso, por causa da pandemia, a gente tem a área, né, da fisioterapia respiratória, que também veio muito agora, né, a ser conhecido pela sociedade de maneira geral.
Mas tem diversas outras, né? Eu lembro que na época das Copas do Mundo, também a fisioterapia esportiva ficou muito conhecida, né? O filé, né? Indicado aí pelo Sim. Romário. Então, são fases em que, como a fisioterapia é uma profissão recentemente reconhecida no Brasil, é uma profissão que foi reconhecida em 1969, quer dizer, foi ontem. É uma profissão que, apesar da sua juventude, vamos assim dizer, aqui no Brasil, ela já deu muitos frutos, porque ela tem praticamente as mesmas especialidades que a medicina, né? Se você for pensar, fazer um paralelismo aí, não do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista de assunto, de entendimento científico, só que voltado para a funcionalidade, que é isso que nos cabe, né, na fisioterapia. Só que nós somos uma profissão, igual foi ontem, de 69, nós não somos uma profissão que veio junto com as caravelas lá no século XIX de Portugal, né, igual a medicina veio. Nós somos um curso recente, novo, e a gente está aí, né, conquistando direitos. Por exemplo, hoje você chega no CTI, é obrigado a ter fisioterapeuta em uma proporção de leitos no CTI. É É lei. mesmo? Vai abrir um hospital, vai abrir ali um CTI, uma UTI, né? É obrigado, tem que contratar. Contratar, sim, tem que ter o serviço, né? Agora, uma das coisas ainda que a gente tem que trabalhar, que eu acho que é algo que já deve estar sendo visto, né, pelos nossos representantes aí das autarquias, é essa terceirização, porque você chega, por exemplo, né, a gente tem uma luta aí pelo piso salarial, mas você tem essa questão da terceirização, onde que num trabalho a pessoa ali, na verdade, ela não é uma pessoa física, ela é pessoa jurídica, ela é uma empresa. Então, eu acho que tem que mudar também esse lado aí. Ver mais números do que, de fato, o que realmente importa, né? Que é a qualidade do serviço. Isso é o apelo Exatamente. para todas as áreas, inclusive, acredito. É. Não pode perder qualidade, muito pelo contrário, tinha que melhorar, né? Né, e hoje, assim, a gente tem muitas especialidades e a cada ano que passa, os nossos representantes das autarquias, né, trabalhando junto a outras entidades, a gente cada vez mais tem aumentado esse leque de especialidades. Então, para se atualizar, basta entrar no site, né, do COFITO, que é o nosso Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Lá tem a lista de todas as especialidades, vamos ver que são muitas, né? E é aquilo, sempre paralelo com outras áreas da saúde, o que nos torna aí importantes para a sociedade. Legal. E você comentou, eu estava lendo esses dias, né? Sobre o fisioterapeuta, ele também, além da parte motora, essa parte respiratória, é verdade que ele participa dessa questão da intubação? Você comentou do CTI? Hoje a gente tem, no processo de intubação, tem algumas etapas que nós, o fisioterapeuta, né, a gente contribui, né? Lógico que cada hospital tem um protocolo base, né? Depende se ele tem as certificações, por exemplo, certificação ONA. Então, você tem hospitais que seguem certas certificações até para ter ali instrumentos de qualidade, né? Para justificar aí os investimentos, né? De patrocinadores ou do governo. Então, mas geralmente o fisioterapeuta ele está inserido no procedimento de intubação. É claro que quem intuba mesmo é o médico, mas tem várias intervenções e atuações em que a nossa presença ali se faz necessária. E cada vez mais a ideia é essa, é a gente ampliar o nosso leque, porque a nossa profissão é uma profissão baseada em evidência. Então, nós temos que aplicar algo só depois a gente tem evidência científica que funciona. E cada vez mais a nossa intervenção com outros profissionais, né, uma equipe multiprofissional, em cada setor, em cada tipo de atendimento na área da saúde, ela não pode ser mais ignorada, ou seja, você tem que se fazer bom ao ponto de não ser ignorado, né? Se você consegue isso daí, então você está no caminho certo. Fica a dica, né, para todas as profissões. Não vou generalizar, mas contra fatos, não argumentos, né? Costuma ser bom. Vai por esse meio que vai dar certo. Agora, uma pergunta interessante. Como a gente havia perguntado sobre um aluno acadêmico, um paciente que você já tratou agora como profissional fisioterapeuta, teve alguma história marcante de algum paciente seu? Teve. Eu era recém-formado, estava fazendo minha pós-graduação e teve um paciente que me chamou muita atenção. Ele era professor de engenharia civil da UFMG. Ele inicialmente iniciou o atendimento, né, fisioterapêutico com um professor meu, que na época ele é também diretor do CREFITO, e esse professor meu, ele ia sair de férias. E ele falou, olha, eu tenho esse paciente aqui para atender e tudo, mas eu vou sair de férias, eu gostaria que você continuasse aí, depois quando eu voltar eu retomo. Falei, não, pois não.
Era um paciente cardiopata grave, ele tinha 80 anos, parkinsonismo, tinha insuficiência cardíaca congestiva, que é um problema sério no coração, o coração insuficiente, né? O coração é um músculo cardíaco. Então, o músculo cardíaco dele era insuficiente, não ejetava tanto, então a pressão dele era baixíssima. Eu lembro que quando, a primeira vez que eu cheguei lá para atender ele, eu fui medir a pressão dele, eu olhei para ele e falei assim, uai, mas sua pressão é essa mesmo? A pressão dele estava 70/30, que para nós, né, o leigo, é traduzido como 7/3. Nossa. Então, eu nunca tinha visto uma pressão. Mas por quê? É a doença dele. Além disso, essa pessoa, antes do meu atendimento, recentemente ela tinha sido submetida à colocação de um ressincronizador, que talvez a sociedade ela reconheça como marca-passo, né? Legalmente Legalmente falando, eu falando, conheço pelo marca-passo é o mesmo. marca-passo. Então, assim, é um paciente bem grave, sabe? Sim. E ele, quando eu fui atendê-lo, ele tinha aquele cansaço, né? A gente chama de dispneia, que é aquela disfunção no ar de respirar. Então, você imagina um professor que não pode discursar, um professor que não pode falar. E aí, eu comecei o atendimento com ele. E depois eu soube, ele era senador da República. Uau! Na Você época que estava ele tratando entrou, simplesmente o senador da um República. senador da República, tinha recentemente sido eleito, Uau. né? Senadores são indivíduos eleitos que eles têm um mandato de 8 anos. E ele tinha acabado de ser eleito. Então, era um professor da UFMG, mas também senador, e ele não conseguia discursar. Então, essa era a preocupação. Ele poderia, muitas vezes já eleito, passar a bola para o vice, mas ele não queria. Então, comecei o atendimento com ele. Quando meu professor voltou das férias, esse paciente, ele chegou para mim e falou assim, eu queria continuar com você. Uau. Eu falei, de jeito nenhum, o senhor não é meu paciente. O senhor é paciente do meu professor. Isso foi numa reunião, tava nós três assim, ó, sentados na casa dele, na casa do paciente. E aí o paciente olhou para o meu professor, meu Que professor orgulho, hein? deu uma risada. Ele falou assim, não, claro, pode atender e tal. Mas é aquilo, sabe? Não é obrigação do paciente saber sobre ética profissional. Mas cabe a gente, na hora ali, dessas situações ali de conflito de interesse, você deixar bem claro como é que as coisas são. E isso, essa fala de você, né, interrompendo, mas complementando, essa fala sua, inclusive, mostrou muito. Assustou sobre ele, você. né? Assustou ele. Assustou ele. Ninguém estava esperando. Não tava, mas aí... Reforçou a ideia. Eu sou um né? cara que eu sou, assim, muito fiel, sabe? Sim. E ele me deu a oportunidade de deixar bem claro o que eu estava fazendo ali. É lógico que eu queria continuar, mas eu não podia, a não ser que ele aceitasse. E o paciente gostou, é aquilo, é uma relação terapeuta-paciente. Não quer dizer que aquele que veio antes de mim, meu professor, era pior do que eu, mas é aquilo, o santo bateu, sabe como? É a relação terapeuta-paciente. Tem muito isso. Então isso acontece. E eu fiquei com ele 2 anos, dei alta para ele, do ponto de vista funcional, ele conseguiu seguindo a política. Mas, infelizmente, ele recebeu um diagnóstico de câncer de intestino. Quer dizer, um paciente que já tinha uma doença congênita, tinha tudo para ir a óbito por outros motivos, mas ele, nessa cirurgia que ele foi fazer do câncer de intestino, retirou um pedaço do intestino, ele foi a óbito por infecção hospitalar depois da cirurgia. Quer dizer, ele teve uma infecção generalizada e ele foi a óbito por causa disso. Quer dizer, que pena. E eu já não estava com ele, porque eu já tinha dado aula depois dos 2 anos, eu fiz o que eu me propus, que era trabalhar a parte respiratória, cardiovascular, deixar ele estável, para ele ser o que ele queria ser, como professor e político, normal, mas o câncer pegou ele, não teve jeito. Eu lembro que a secretária me mandou uma mensagem, falando assim, olha, a pessoa morreu, e eles vão fazer uma homenagem para ele lá no UFMG. Então, lá no UFMG tem um busto dele. Que legal. Um busto dele. Fica a homenagem, né? Show de bola. E assim, só contextualizando então, como fisioterapeuta, falando agora, você, né? Você atua em qual área? Eu sou fisioterapeuta respiratório, né? Eu fiz a minha especialização em fisioterapia respiratória, terapia intensiva e reabilitação. Mas na minha formação, na graduação, como monitorias, como projetos pedagógicos internos ou projeto de iniciação à docência,
eu sempre fui voltado para a parte cardiovascular também. Então, em minha atuação, inclusive como docente, como orientador de estágio ambulatorial, eu sou voltado para essas duas áreas, cardio e respiratório. Então, eu sou fisioterapeuta Entendi. cardiopulmonar. Então, pensando nisso, aquela mesma pergunta, claro, se você estiver confortável, tá? Sem problema algum. Que todo mundo gosta de saber salário, valores, né? Ah, eu vou formar nesse curso, vou fazer, estou com dúvida. Questão salarial, Uhum. no seu segmento, que você tem mais, né? Uhum. Como é que eu posso dizer? Mais tupete, né? Mais carga, bagagem para estar falando. Uhum. Quanto que é a média salarial de um fisioterapeuta nessa área? Uhum. Hoje é aquela questão, né? Todo estado brasileiro ele tem que ter o sindicato para cada profissão. No caso, fisioterapia, o sindicato é o Sinfito, é o Sindicato de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, o Sinfito MG, ele é um sindicato que a nossa própria classe mesmo, ela deveria investir mais, né? Dar o poder não é algo fácil. Você pensar, por exemplo, no sindicato dos professores, é um sindicato forte. Então, hoje, em Minas Gerais, a gente não tem um piso salarial, que seria uma tarefa do Sinfito, mas não é tarefa do Sinfito, é a gente que tem que empoderar. Então, talvez é porque o nosso curso é um curso ainda novo, recente no Brasil, então, a gente tem que amadurecer também enquanto profissional, fisioterapeuta, do ponto de vista disso, de representação fisioterapêutica. Sim, Então, a gente tem sim. que pensar, por exemplo, a gente está elegendo fisioterapeutas para vereador, para deputado, né, para senador, a gente está respeitando as autarquias, a gente está enaltecendo os sindicatos. Então, tem estado brasileiro que sim. Por exemplo, Rio de Janeiro, né, São Paulo, tem piso salarial, sindicato, né, forte nesse sentido. Há uma questão aí, uma corrida, né, legislativa para ter o piso salarial em nível federal. Então, enquanto a gente não tiver o piso, em Minas Gerais, por exemplo, isso pode variar. Mas mesmo na ausência do sindicato, que é aquela questão, né? Se a pessoa for de carteira assinada como fisioterapeuta, ele pode recorrer à Federação Nacional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, né, um representante do FENAFITO aqui em Minas Gerais, numa disputa, por exemplo, ideológica ou argumentativa entre o empregado e o empregador sobre qual salário eu deveria receber pelas minhas 30 horas trabalhadas, o representante do FENAFITO ele pode criar um documento e falar assim, olha, baseado no PIB, no contexto da capital mineira, muito parecido, por exemplo, com a capital, sei lá, do Rio de Janeiro, o piso salarial recomenda seja tanto, o salário, então, baseado nesse valor. Isso já aconteceu comigo. De eu recorrer ao FENAFITO e o meu empregador, que era a instituição que eu trabalhei inicialmente, que eu te falei, como fisioterapeuta, Sim, sim. adotou o piso conforme a recomendação. E outras pessoas também, É por justo, orientação. é É justo. justo. Ainda aproveitar o gancho, fica nosso apelo, né, gente, É. para a classe, de bater o martelo aí, e é justo para todas as classes ter um piso Tem um salarial. piso. É uma luta, né, agora, inclusive com os nossos representantes, né, das nossas autarquias. A gente espera, né, a gente já passou por algumas etapas, né, legislativas, então agora a gente aguarda aí a questão até de coerência financeira, né, existe aí todo um respaldo, um estudo que deve ser feito para que seja possível, né, pagar, né, os cofres públicos pagarem o valor, né, daquele assalariado, principalmente em entidades que são públicas, né, hospitais públicos, etc. Entendi, Agora, mas assim, só contextualizando então, para quem ficou curioso, então tá escrito lá no site, então todo ano ele é atualizado, e os valores são diversos então, né, hoje não tem uma no média. COFITO tem lá, por Entendi, exemplo, o nosso referencial de honorários fisioterapêuticos. entendi. Do ponto de vista de trabalho assalariado, hoje a gente tem uma média, né, de 3.500 a 6.000 reais do profissional que trabalha. Mas às vezes o aluno que acabou de formar, ele se tornou fisioterapeuta, ele tem dúvida, por exemplo, vou fazer um home care, um atendimento domiciliar, ele não sabe quanto que vai cobrar. Então, não tem problema, ele entra no site do COFITO, né, ou das nossas autarquias, por exemplo, CREFITO 4, e lá vai ter o referencial de honorários fisioterapêuticos, que é uma tabela. Nessa tabela mostra, conforme o que ele vai fazer, os recursos que ele vai usar, seja na avaliação ou no tratamento, dependendo inclusive da área. Sim, sim, Aí você tem especificado lá, conforme o entendi. coeficiente de honorário fisioterapêutico, quanto que ele vai cobrar. Fica a dica aí, ó, né, para quem tá no segmento, né, Exatamente. a dica para cobrar o honorário certo, justo, né. Hoje, às vezes o aluno tem dúvida, né? Fala assim, eu posso atender de graça?
tem as exceções. E eu recomendo o seguinte, se a pessoa quer, enquanto aluno ou profissional, agir de forma correta, leia uma vez na vida o Código de Ética Fisioterapêutico, porque ele vai saber os seus direitos e seus deveres. Uma das coisas que não pode fazer é atender sem cobrar. Tem as exceções, é uma regra. Toda regra tem as exceções. Então, ele vai ler lá quais são as exceções. Outra coisa, ele não pode criar uma situação de concorrência desleal, que é colocar um preço muito mais baixo pelo mesmo serviço. Sim, Entendeu? sim. Isso aí vai gerar o quê? Muitas vezes uma denúncia, essa denúncia vai ser apurada, vai ser às vezes aberto lá um processo administrativo, a pessoa vai ser chamada ao crédito para depor ali, falar ali, né, junto a uma comissão, quer dizer, isso aí já cria uma situação ali, claro que ninguém é culpado até que se prova, mas já cria uma situação ali que a pessoa fica, né, É verdade. desmotivada. Ó, para finalizar essa questão aí da fisioterapia, né, se fosse para você ter uma inovação, uma fascinação assim que você acha que deveria ser mudada no contexto da profissão, qual seria? Olha, eu acho que os nossos representantes, eles têm trabalhado muito bem aí, do ponto de vista da evolução, né, da fisioterapia, os representantes tanto estaduais quanto federais. A gente tem visto a fisioterapia crescer demais nos últimos anos. Eu passei por todas essas fases aí, né? Isso é importante. Mas essa pergunta sua é interessante porque, assim, é óbvio, eu acredito que isso já foi pensado, mas, obviamente, tem as coisas que são comuns. Mas pensando em coisa inovadora, eu talvez pensaria em duas coisas. Primeiro, numa prova de habilidades fisioterapêuticas assim que a pessoa forma, como se fosse a prova do AB. Sim. Eu pensaria numa prova para que o fisioterapeuta, de fato, mostrasse ali que é fisioterapeuta. Independente se ele é do curso presencial ou EAD. Aí a gente ia separar o joio do trigo, né? Se houver diferença, que aí a gente tem que saber que vai ter diferença. Agora, outra coisa é uma coisa assim, mais talvez utópica, mais assim para um futuro, né? Em que a gente poderia eleger uma comissão com representantes de cada autarquia estadual e essa comissão que fosse organizada pelo COFITO, ela pudesse viajar ao mundo aprendendo com os melhores centros fisioterapêuticos ou os locais onde você tem gestão em fisioterapia, educação em fisioterapia, intervenções fisioterapêuticas, e essas comissões voltassem para a gente tentar ver assim, ó, o que dá para aplicar aqui, o que dá para melhorar, porque assim, lá fora, a fisioterapia, principalmente na Europa, ela já é muito mais antiga. Então, já que a nossa profissão aqui é recente, não que a gente não tenha feito muita coisa boa, e tem muita coisa que nós somos pioneiros, mas são possibilidades. Perfeito, show de bola. Ó, agora a gente vai entrar num quadro que é muito legal, tem repercutido, né, comentários bacanas, positivos, e o pessoal tem gostado, que é o resumão sem filtro, tá? O resumão sem filtro nada mais é do que perguntas diretas, tá? Perguntas chaves. Pai bola. Que você responde da melhor forma, né? Que vier na sua cabeça agora. Tá. Uma motivação. Para mim, ensinar e atender é o ápice do conhecimento adquirido por mim até o momento. Então, essa é a minha motivação. Isso aí. Uma certeza. Que o conhecimento, ele dá para a gente independência e autonomia. Show de bola. Um medo. Inteligência artificial. Um sonho. Que o Brasil, num futuro próximo, ele resgate algum dos valores da sociedade que eu cresci vivendo com eles. O que você nunca faria por dinheiro algum? Duas coisas. Diga. Política e religião. Uau! Essa foi forte, hein? Próximos projetos, tem? Olha, tem projeto que é pessoal, né? Tô querendo ampliar a família. Olha! Isso um aí beijo projeto já pra ano que vem. esposa, pra toda a família aí. Todo Dá um mundo irmãozinho, tá dá um assistindo. irmãozinho. Olha, Mas, e também, assim, questão profissional, alavancagem de patrimônio, né? Então, pensando em algumas estratégias para alavancagem de patrimônio. bacana. Uma frase inspiradora. O que você falaria, perdão, gente, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo? Aí eu vou roubar uma frase do Confúcio, que é o pai da
da educação, né? Sim. É o professor Moore. Ele fala assim: se não sabes, busca aprender. E se já sabes, ensine. Uau! Show de bola. Gente, tá aí mais um episódio feito no Profissão Sem Filtro. Eu aproveito, agradeço o nosso convidado por ter vindo, por ter aceitado esse desafio, tá? A honra foi minha. E já deixa aí pro pessoal te seguir nas redes sociais o convite, tá? Você tem algum curso, alguma coisa que quer estar passando para eles aí? A gente está finalizando alguns planejamentos, mas pode acompanhar na minha rede social, né? O @brandão.professor, o Instagram. A gente sempre coloca lá as coisas do dia a dia, né? Os projetos, né? As possibilidades. E estamos aí à disposição aí para, né, responder aí quem tiver dúvidas sobre docência, sobre educação em fisioterapia e também sobre a fisioterapia. Estamos aí à disposição. Fiquem à vontade. É isso aí. Gente, se vocês aprenderam alguma coisa com esses conteúdos, se foi de grande valia, ou se quer saber mais sobre isso, aproveita e se inscreva no canal, compartilhe, siga-nos nas redes sociais, né, o Profissão Sem Filtro podcast. E é isso. Até a próxima, pessoal. Fica Até a com próxima. Deus.